Olá, galerinha do podcast. Estamos aqui com mais uma conversa que muito importante, inclusive. O convidado de hoje que nós chamamos é o cientista Dr. Heinck. Ele vai nos ajudar a explicar um pouco mais sobre o nosso tema que será abordado no podcast de hoje. Então, diga oi aí, Dr. Heinck, se apresente para o pessoal. Olá, galera, eu sou o Dr. Heinck e hoje eu vim aqui convidado pelo podcast, agradeço muito, para explicar um pouco para vocês sobre o tema de hoje, que será aquecimento global, que é um tema que é extremamente importante, que deve ser falado nas escolas, e eu estou aqui para passar o máximo de informação possível para todas as pessoas, para que haja um entendimento melhor sobre esse assunto. Muito obrigada, Dr. Heinck. Bom, como o doutor mesmo disse, né, hoje falaremos sobre o aquecimento global, pois é um assunto muito importante hoje em dia, né, principalmente porque a gente está sofrendo muitas consequências disso. E então, vamos começar com a conversa, né. Bom, eu vou perguntar para você, Dr. Heinck, o que seria... Explica para o pessoal mais ou menos o que é o aquecimento global e quais são os efeitos que isso gera. Claro, eu explico sim, com todo prazer. Bom, o aquecimento global é um termo que se refere ao aumento das temperaturas médias do planeta. Ou seja, a Terra, ao longo das últimas décadas, que principalmente foi causado pela ação humana. Segundo a ciência, a principal causa desse problema, que afeta todo o planeta, é a intensificação do efeito estufa, ou seja, o aumento elevado da temperatura do planeta, que foi muito causado pelas ações humanas. Bom, com o passar do tempo, as temperaturas mais quentes estão mudando os padrões do clima e prejudicando o equilíbrio usual da natureza. Isso apresenta riscos para os seres humanos e outras formas de vida para o planeta. Temperaturas mais quentes, quase todos os territórios estão tendo dias mais quentes e ondas de calor. Por exemplo, em 2020... foi um dos anos mais quentes já registrados. As temperaturas foram aumentando demais e o número de doenças também por conta do calor, dificuldade de trabalho, locomoção, queimaduras começaram a ser mais frequentes, que prejudicava mais ainda o meio ambiente. Além de ocorrer tempestades mais severas, mudanças causam chuvas, que isso atrapalha total o andamento de cidades. Aumentam também aumento de alagamentos, deslizamentos de terra, destruindo casas e comunidades, causando prejuízos de milhões de dólares. Aumento das secas, a água está se tornando também mais escassa em mais regiões, secas mais produzidas, enfim. E muitas regiões estão enfrentando a ameaça de não ter água de modo regular. Ou seja, o aquecimento global ele causa muitos problemas na nossa sociedade, não só na natureza, mas como na nossa sociedade, podendo prejudicar a vida humana e a vida de outros seres vivos. Então, isso precisa urgentemente ser combatido. Obrigada, Dr. Heinck. Realmente, o aquecimento global gera muitos problemas mesmo, né? E esse aumento de temperatura é complicado, até pra gente viver, né? Porque essas temperaturas de hoje em dia estão absurdas, não é? Mas enfim, outra perguntinha que a gente tem aqui é a tecnologia. Como a tecnologia ela pode ajudar, né, a evitar o aquecimento global? Ou até melhorar, enfim. Olha, isso é uma ótima pergunta. Bom, o uso da tecnologia, ela pode evitar a deterioração, a poluição e os efeitos ambientais adversos. Como, por exemplo, usamos satélites para monitorar as áreas protegidas, mapear focos de incêndio e a extração ilegal da madeira. Bom, os veículos elétricos são uma parte importante do cumprimento de metas globais sobre as mudanças climáticas. Isso porque os transportes contribuem 23% das atuais emissões globais de gases com o efeito estufa relacionados com a energia e 34% do potencial da redução dos gases com efeitos estufas urbanos. E, além disso, muita da eletricidade do aquecimento são produzidos através do carvão, petróleo e gás. Usar a menos energia, diminuindo aquecedor, ar-condicionado, toque para as lâmpadas LEDs e aparelhos elétricos com consumo eficiente de energia, ajuda a diminuir bastante. Ou seja,
o uso de satélites para monitorar os incêndios, os carros, né? Usar mais transportes públicos, carros elétricos e, além disso, também usos de forma de energia mais sustentáveis podem ajudar, sim, a diminuir o aquecimento global. Um exemplo disso, por exemplo, são países que estão usando métodos, ou pelo menos prometeram usar métodos de tecnologia para ajudar a reduzir as emissões do efeito estufa. Por exemplo, Estados Unidos, Índia e a União Europeia. Eles prometeram reduzir suas emissões até 2030, mas a China não tem plano de reduzir suas emissões antes de 2030. Ou seja, esses países têm planos de aplicar esses métodos que eu acabei de citar, e muitos desses métodos deram sim certos, como por exemplo os Estados Unidos, que eles usaram muitos desses métodos e contribuiu para uma melhora do efeito estufa. Realmente a tecnologia está aí hoje em dia, né? Realmente precisamos usar ela para o nosso benefício próprio, não é mesmo? Mas, além da tecnologia, quais são as atitudes individuais que as pessoas aí, que principalmente vocês que estão assistindo, podem fazer para também ajudar a prevenir o aquecimento global? Olha, isso é uma ótima pergunta, né? Se todo mundo fizer pelo menos alguma coisa, já vai ajudar muito esse problema. Inclusive, você que está assistindo, já serve de dica para você aplicar algumas desses feitos nos seus dia a dias. Por exemplo, algumas das coisas que podem ser feitas é desligar aparelhos e lâmpadas que não estão sendo usados, dê preferências ao uso de fontes de energia limpa e renováveis, como a energia solar, a energia eólica e a biomassa. Reduza o consumo de combustíveis fósseis e de seus derivados, como petróleo e gasolina. Procure deixar o carro em casa, ou seja, usar mais transporte público se puder. Isso tudo pode ajudar, sim, a diminuir essa causa desastrosa, né? Realmente, eu acho que com o apoio de todos, não é, doutor? Talvez nós conseguimos vencer esse problema atual. Além disso, o governo, né, precisa fazer medidas também, né? Não é só a população. O que o governo deve fazer? Bom, o governo ele deve principalmente proteger e restaurar os principais ecossistemas, apoiar pequenos produtores agrícolas, promover a energia verde, trazer para a população a transição do carbono zero e implementar políticas reais, né? Então, o governo deve sim fazer algo para ajudar, né? Não só, mas também atitudes individuais também podem ajudar muito esse problema. Realmente, eu acho que com a ajuda de todos se unindo nessa causa, a gente consegue vencer esse problema atual. Realmente é muito importante. Bom, muito obrigada, doutor. Muito obrigada por ter explicado um pouco pra gente sobre esse assunto, tá? E pessoal que tá assistindo, espero que vocês tenham gostado dessa informação sobre o efeito estufa, sobre os problemas, enfim. E lembre-se disso, das atitudes individuais para ajudar o nosso planeta. Juntos nós vamos vencer.